Durante 6.000 anos de história, a religião vem destruindo a verdade do Evangelho com toda a força nos últimos séculos. Porque é isso que o homem se torna, insano, louco no seu pecado. Lembrem-se o que a gente começou falando nesse vídeo. Cristo agora não vai vir como cordeirinho que salva as pessoas com misericórdia. Agora ele vai vir como justo juiz, vingador de Deus. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da grande tribulação. Já estamos aí na reta final destes acontecimentos, né, que teremos durante os últimos 7 anos, destes 6.000 anos de história, em que Deus preparou para o homem para se arrepender. 6.000 anos Deus deu para o homem se arrepender do seu pecado e se voltar para Ele, voltar para casa arrependido. Mas tudo que a gente tem visto, né, ao ponto de culminar nessas catástrofes todas dos últimos 7 anos de história, então a gente vê aí que não houve nada de arrependimento da parte do homem, né? Por isso chegamos a este fim tão terrível, que é o período da grande tribulação, tanto para Israel, né, para quem foi originalmente preparada a grande tribulação, e para todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, não creram no verdadeiro evangelho para a salvação. Então, meus amores, antes da gente continuar, eu já te peço que tu deixe teu like, que tu nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que o YouTube envie para mais pessoas. É muito importante que tu compartilhe, que tu deixe teu like e que tu te inscreva. Assim o canal vai crescendo e assim o evangelho do Senhor Jesus vai sendo anunciado para mais gente. Gente, é muito importante que vocês nos ajudem a compartilhar esse conteúdo. Nós só contamos de verdade com a simpatia de vocês, com a colaboração de vocês que simpatizam com o nosso trabalho, que apoiam o nosso trabalho. É o único apoio que o canal Fundamento tem, é a ajuda de vocês. Se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando, tá bom? Enviando seu link. Pra ti não custa nada e pra gente é uma grande bênção e pro reino de Deus é uma gloriosidade, tá bom, meus amores? Então a gente conta com vocês. Então, meus amores, vamos lá. Estamos aí no capítulo 19, já na última trombeta, abertura do último selo, dentro do último selo, a última trombeta, a 7ª trombeta, que foi ao derramamento das 7 cálices, das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. E nós vimos que nestes derramamentos destes cálices da ira de Deus, nós vimos ali uma preparação para a batalha do Armagedon, ou mais conhecida como, mundialmente falando, uma terceira guerra mundial, né? Que o mundo inteiro está esperando essa famosa terceira guerra mundial, com todos os conflitos que estamos tendo no mundo todo, seja de guerra, seja econômico, seja político, seja de territorial, seja a briga pelo poder, pelo petróleo, a ganância, enfim, a tecnologia que vem assustando muita gente, né? Muitas pessoas já estão com medo dessa tecnologia, inclusive CEOs, né? Assim, diretores, pessoas importantes abandonando empresas tecnológicas, dizendo que já não querem mais ser cúmplice da destruição do mundo, da destruição em massa da população por causa da tecnologia. Então, isso é o mínimo das coisas que a gente vê nas notícias que estão acontecendo pelo mundo afora, né? E a gente sabe que tudo isso é uma preparação para a batalha final, para a batalha do Armagedon, onde todas as nações vão se unir lá no Vale do Meguido, do Vale do Armagedon, em Israel, para a batalha final.
Então, nós vimos que no derramamento destes cálices da ira de Deus, ali que as nações estavam sendo guiadas por espíritos de demônios para se reunirem lá no Vale do Meguido, o próprio Deus usando toda a sua soberania para guiar as pessoas até o Vale do Meguido, guiar as nações, os líderes das nações e seus exércitos. Nós vimos aí que o cálice da ira de Deus vai fazer com que o mar venha se secar, que o rio venha se secar, para que os reis do Oriente venham cruzar o rio, para que possam aí se ajuntar no Vale da Decisão, no Vale do Meguido, para a batalha final. O que eles não sabem é que eles não vão lutar contra Israel. O que eles nem sequer imaginam, porque na mente deles eles vão dar todo o poderio, os líderes das nações que vão ser aliadas ao anticristo, vão dar todo o poderio para a besta, para o anticristo, para lutar contra estas nações do Oriente, todas as nações do mundo que vierem contra Israel. Na mente deles, eles estão vindo para lutar por poder, por território, pelo poderio mundial, pelo sistema global. Eles vão estar vindo lutar contra o anticristo e contra Israel. Está escrito, Israel vai ser como uma panela fervendo, vai ser o caos para toda a humanidade, vai ser a maçã da discórdia para toda a humanidade, vai ser como uma pedra pesada. Deus disse, eis que farei de Israel uma pedra pesada no meio das nações. E todos aqueles que quiserem a destruição de Israel serão destruídos. Então, as nações acreditam na sua mente, nos seus planos maquiavélicos, que estarão indo contra o anticristo e contra a nação de Israel, contra o exército de Israel. O que eles não sabem é que eles vão estar indo para lutar contra o próprio Cristo, para lutar contra o próprio Deus, porque no dia final da batalha do Armagedon, que já serão nos últimos dias mesmo, desses 7 anos da grande tribulação, nesses últimos dias que eles estiverem se reunindo no Vale do Meguido para essa batalha final, vai culminar com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E a batalha não vai ser com exércitos terrenais. A Bíblia nos descreve aqui em Apocalipse 19, em Mateus 24, no Antigo Testamento, que a batalha vai ser contra Cristo e os exércitos celestiais. E logicamente que os exércitos celestiais não vão fazer nada, só vão assistir. Mas eles vão lutar contra o próprio Cristo, como a gente já estudou nos vídeos anteriores, e eles vão ser destruídos simplesmente com um sopro da boca do nosso Messias. Então, dentro deste contexto que nós já estudamos, desta preparação para a batalha, então hoje nós vamos entrar no meu capítulo preferido de Apocalipse, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual agora ele já não virá mais como o Cordeiro de Deus, como aquele inocente cordeirinho sofredor, conforme Isaías 53, aquele cordeiro que veio para salvar o mundo do seu pecado. Nada disso. Agora ele vem como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, mas para julgar e condenar o mundo pelo seu pecado. Existe uma enorme diferença entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. A primeira ele veio com toda humildade, com toda mansidão, como cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar o mundo. Como ele diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo do seu pecado. Agora a segunda vinda, 2000 anos depois, ele vem agora como leão da tribo de Judá. Ele vem agora como Senhor do Senhor e Rei dos Reis para julgar, para colocar a sua espada
espada frente ao seu inimigo. Ele vem agora com um cetro de ferro para julgar e condenar todos aqueles que trataram de destruir a glória de Deus, que trataram de destruir o plano de Deus, que trataram de destruir a humanidade, o mundo que Deus criou e as criaturas que Deus criou. Então agora ele vem para acabar com tudo. Então agora ele vem como Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E agora acompanha comigo então esse texto glorioso, que para quem me conhece já sabe que é o meu texto preferido do livro de Apocalipse, a vinda do nosso Senhor Jesus. E diz assim, Apocalipse 19, versículo 11, fala assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. João dizendo: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Olha só. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Ai, gente, me emociona só de ler, porque é o acontecimento bíblico que eu mais espero, depois do arrebatamento da igreja, que vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens, depois de participar da Santa Ceia no céu, da boda do Cordeiro no céu, e receber das mãos do próprio Senhor Jesus o maná, o pão e o cálice. Aí, esse aqui é o evento que eu mais espero, a nossa descida com Cristo. Depois de nos tornarmos a esposa do Cordeiro, como vimos no vídeo anterior, agora Cristo já está nos preparando para descer com Ele para esse dia aqui, para sua gloriosa segunda vinda, aonde Ele vai vir com
todo poderio, com toda a glória. Lembra a primeira vinda de Jesus nessa terra? Que ele veio como o filho do carpinteiro que nasceu numa manjedoura, no meio dos animais, numa estrebaria, no meio dos animais, com toda a simplicidade, com toda a humildade, que ele viveu uma vida completamente de humildade, com a sandalinha, com aquela mantinha, que não tinha onde reclinar a cabeça, que não tinha nada, naquela vida literalmente de humildade. Pois é que, inclusive, por causa disso, ele foi desprezado pelos próprios judeus, porque os judeus esperavam um Messias, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles, por causa do véu, da cegueira espiritual, não conseguiram enxergar por detrás daquela simplicidade, por detrás daquele rosto pálido, daquelas roupas humildes, não conseguiram enxergar o Rei dos Reis deles, o Senhor dos Senhores deles, o Messias, o Salvador deles, por isso o rejeitaram. Pois é, agora aqui sim ele vem, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com todo o resplendor e glória e majestade que ele é e que ele merece, com coroas, como a gente leu aqui agora e vamos repetir, muitas diademas que representam muitas coroas, porque representa a glória dele. Na primeira vinda ele recebeu uma coroa de espinhos, agora ele vem com muitas coroas de todas as recompensas e galardão que ele recebeu pela vida gloriosa de fidelidade, testemunha fiel e verdadeira aqui que a gente acabou de ler, a vida que ele levou de fidelidade, santidade, sendo a própria verdade nos 3 anos e meio que ele viveu aqui. Agora ele vem com toda a gloriosidade dele, inclusive quando o povo de Israel, aquele que não conseguiu enxergar por causa da cegueira espiritual, porque estavam nas trevas, por causa da sua imoralidade, por causa do seu pecado, porque preferiram viver na mentira, rejeitaram ele, mandaram crucificar e disse que o sangue dele caia sobre nós se ele for inocente. Pois é, este mesmo povo, diz as Escrituras, que quando eles virem Cristo descendo em glória, vão ver aquele a quem eles transpassaram e se lamentarão como se lamenta por um filho primogênito que morre. Tamanha dor vai ser quando eles veem Cristo, o Messias, descendo em glória, com as marcas, com as credenciais dele, como está profetizado, que diz que eles vão perguntar, e essas feridas da onde são? E ele vai dizer, essas feridas eu recebi na casa dos meus irmãos, na casa dos meus amigos. Quando os judeus virem Cristo descendo com as mãos furadas, com o seu lado transpassado, que vai ser as credenciais de Cristo por toda a eternidade, para provar que ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, nosso Salvador. Então, quando o povo judeu, que as promessas eram para eles, que eles receberam as promessas direto da boca de Deus, prometida para Abraão, o pai da fé deles, que o Messias viria deles, com todas as promessas do Antigo Testamento que eles literalmente aboliram da Bíblia deles, falando do Messias, do sofredor que seria cuspido, que seria apedrejado, que tirariam sorte das roupas dele, que ele receberia uma coroa de espinho, que seria homem de dor, homem de sofrimento, sem formosura, que ele seria moído, mas que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Todas as profecias de Isaías em relação ao Messias judeu. E eles literalmente estavam com a verdade diante deles e eles disseram, não, queremos saber dessa verdade. Quando eles virem Cristo descendo nas nuvens, com poder e glória, a dor dos judeus vai ser terrível, gente.
vai ser o dia do novo nascimento deles. Agora vocês imaginam, quando a gente nasce de novo, a gente se enxerga como a gente é. Diante de Deus, é uma dor terrível de se enxergar pecador como a gente é. É uma dor terrível, que só quem já passou por isso sabe. Agora vocês imaginam um judeu que nasce de novo e que sabe que crucificou Cristo. Que sabe que crucificaram Cristo, o Salvador do mundo, que desprezaram o Salvador do mundo. Imagina a dor desse povo, gente. Meu Deus do céu, eu acredito que as pessoas teriam que ser judias para poder entender essa dor. Tremendo, mas também vai ser o dia da conversão deles, porque fala que todo Israel se converterá nesse dia, né? Olha que coisa linda. Esse é o nosso Deus, a misericórdia. Olha o pacto de Deus com Abraão, o pacto para Israel, o pacto do Israel, nação, instituição Israel, que muitos não conseguem entender, que é diferente da igreja. Ai, gente, a Bíblia é tão linda, tão completa. Eu queria ter tempo de poder ler todos os textos bíblicos para explicar para vocês. Mas vamos lá. Então, o que a gente leu aqui, né? Cristo vencedor da besta e do falso profeta. Ó, da besta e do falso profeta. Durante 6.000 anos, como a gente já viu, o espírito de Satanás vem usando os ditadores mundiais, né, os anticristos anteriores, né, desde Nimrod, o primeiro, como a gente já estudou, e o Império Egípcio, Sírio, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, o Romano, político, e no final aqui o próprio anticristo com as 10 nações. Então, durante esses 6.000 anos de história, o poderio político vem reinando com injustiça, com pecado, com imoralidade, com blasfêmias contra Deus. Durante 6.000 anos de história, como a gente viu, o falso profeta com a falsa religião, desde Gênesis, com Adão e Eva, com Caim e Abel, e depois durante todos os anos com todas as idolatrias pagãs, religiões pagãs, religiões místicas, catolicismo romano e hoje com o evangelho falso. Então, durante 6.000 anos, esses dois se deram as mãos para destruir toda a verdade. Toda a verdade de reinar com justiça, falando do poderio político, era para reinar com verdade e com justiça. Eles reinaram com injustiça e com mentira e com engano, massacrando os mais humildes. Durante 6.000 anos de história, a religião vem destruindo a verdade do evangelho, com toda a força nos últimos séculos. Através da rameira prostituta, a mãe das rameiras das religiões, do catolicismo romano, e hoje com o evangelho falso, que é quase pior do que o próprio catolicismo romano. Então essas duas forças se uniram durante esses 6.000 anos de história para destruir o mundo de todas as maneiras possíveis que a gente viu até os dias de hoje. E agora que chegou o dia da vingança. Chegou o dia da derrota dessas dois personagens com corpo humano, anticristo e falso profeta, que carregam dentro de si esses espíritos do falso profeta e do próprio Satanás, do falso evangelho. Aqui, o fim deles. E esse fim vai ser no dia mais glorioso para todos nós cristãos, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então é o fim deles. Então João diz, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com o quê? Com justiça. Olha só quem ele está vindo julgar. Ele está vindo julgar os reis da terra que agiram com injustiça, os juízes da terra que agiram com injustiça e toda a religião do mundo que agiu com idolatria, com falso evangelho, desprezando a graça de Deus. E agora ele vem para julgar com justiça, um cavaleiro branco, diferente do cavaleiro branco de Apocalipse 6, que algumas teorias querem dizer que lá é Cristo. Não, lá é simplesmente um cavaleiro branco sem flechas, que é o anticristo.
Aqui não, aqui esse cavaleiro tem descrição, um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chama com letra maiúscula, fiel e verdadeiro. Esses são os nomes aqui da descrição que se dá para esse cavaleiro, que é o nosso Senhor Jesus, fiel, fidelidade, verdade, os dois nomes que ele recebe. Então ele vem e fala, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, ou seja, nada passa desapercebido, nada. Os olhos de Deus, de Cristo, que representam a glória dele, que nada passa desapercebido. É aquele olho que vê, que penetra no mais íntimo da alma, no mais íntimo do pensamento e do coração de um ser humano. Aqui, olhos de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas, muitas coroas, tá? A tradução aqui é muitas coroas, por causa da glorificação do nosso Senhor Jesus. Todas as coroas que nós vamos dar para ele, quando ele for coroado no céu, primeiro a igreja recebe as suas coroas, galardão, e depois a gente coloca aos pés do nosso Cristo todas essas coroas. Então aqui ele vem com todas essas coroas, com toda essa glória dele, tá? Representando todo o poder e autoridade que ele tem de rei dos reis. Então ele vem e fala, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então Cristo vai ter um nome que só ele sabe qual é. E nesse dia aqui a gente vai saber. Ou no céu, né? A igreja vai saber primeiro. Mas aqui tá dizendo que só ele sabe. Está vestido com um manto tinto de sangue, né? Representando o sangue derramado para salvar o mundo. Ele vem com as marcas, com as credenciais dele, de Messias, as mãos e os pés furados, e ele vem com o manto dele tingido de sangue, representando, mostrando o sangue que ele derramou, que deu a ele essa autoridade para vir e acabar com tudo, para vir e acabar com o anticristo, com os profetas de Satanás e com todos os adoradores da besta. Destruir, conforme a gente vai estudar mais na frente, destruir a morte, que na verdade ele já destruiu, agora aqui é a culminação disso tudo, é o ponto final. Ele já destruiu morte, anticristo, Satanás, falso profeta, tudo ele já destruiu, inferno. Então essa roupa aqui representa o sangue vitorioso do nosso Cristo, né, que venceu todos os seus inimigos. Porque sem derramamento de sangue não tem vitória, sem derramamento de sangue não tem cobrimento de pecados, não tem destruição de mal. Por isso essa roupa aqui. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus com letra maiúscula. A mesma coisa que João falou, né, na carta dele, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, que reencarnou, que se fez carne, que se materializou nesse mundo caído em forma de criatura caída para poder pagar pelos pecados do ser humano, para poder carregar esse manto tingido de sangue que dá a ele toda a autoridade para destruir todo o mal e todo o pecado e toda a morte. Ai, gente, que o Espírito Santo vá abrindo o entendimento de vocês, porque esse aqui é o nosso Cristo glorificado. Esse aqui é o Cristo que o mundo inteiro vai ver descendo do céu. Lembra quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando o Jesus deu ali o último sermão para os apóstolos, e se despediu deles e começou a subir para o céu, e os discípulos ficaram vendo ele sumir nas nuvens, né, passando o primeiro céu atmosférico das nuvens para o segundo céu, e eles já não viram mais, e chegou diante deles uns anjos e falou: "Varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir vai descer, ele vai voltar, ele vai voltar com toda a honra e toda a glória." Ai, gente, e o mundo inteiro vai presenciar essa gloriosidade. O mundo inteiro vai ver isso. O Cristo
o nosso Senhor Jesus descendo com todo poder e glória no seu cavalinho branco. Rei dos reis e Senhor dos senhores, para governar pelo milênio e por toda a eternidade nessa terra. Ai, meus amores, isso é forte demais. Que o Espírito Santo vá abrindo o entendimento de vocês. Todo mundo verá. Todos os pecadores que estiverem na terra. Imagina Satanás, os demônios, a besta, o anticristo. Todos os inimigos vendo Deus, os judeus. Eu acho que os inimigos a gente já vai ler agora aqui, vai estudar um pouquinho a reação deles. Mas eu acho que o mais glorioso vai ser a reação dos judeus. Porque a gente vai descer com Cristo. A gente já vai ler aqui agora, a igreja. Mas eu quero ver a reação dos judeus. Ui, ui, ui. Quando eles verem aquele a quem eles transpassaram. Ai, gente. Então ele fala assim. E ele se chama o Verbo de Deus, né? O Verbo que se fez carne para poder morrer no nosso lugar, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha só que legal. Então, quando Cristo descer na glória, vai descer em glória, ele vai vir com exércitos, com um singular, não é com exército, exércitos. Quem são os exércitos que vão acompanhar Cristo na segunda vinda dele? O exército dos anjos. O exército dos anjos vai ter uma missão, conforme Mateus 24. Vamos ler lá? Mateus 24. Ai, eu não aguento, gente. Eu tenho que ler. Mateus 24. Quando fala aqui da segunda vinda de Jesus. Cadê Jesus? Olha só. Mateus 24. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação daqueles dias que nós estamos estudando, meus amores? Os 7 anos de cálices, selos, trombetas e agora os cálices da ira de Deus, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tudo isso a gente já estudou. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele, ó aqui que o exército dos anjos que vai descer com ele. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Meus amores, esse versículo aqui é muito importante aclarar. Lembra, nós estamos lendo Mateus 24. Mateus 24 é contexto de grande tribulação. Se tu ainda não acompanhou a primeira playlist da grande tribulação aqui do canal, a gente estuda tudinho. Desculpa, gente. A gente estuda em detalhe Mateus 24 praticamente versículo por versículo, falando que Mateus 24 é contexto de grande tribulação. Então aqui quando fala desses anjos que ele vai mandar, juntar o povo dos 4 cantos da terra, esse exército de anjos que vai vir, não está falando com relação à igreja. Está falando com relação a todos os judeus que forem convertidos durante o período da grande tribulação, evangelizados pelas 2 testemunhas e evangelizados pelos 144 mil judeus. Lembra? Vai ser pelo mundo todo, vai ter judeu convertido. Então, quando Cristo desce aqui em Apocalipse 19 com seus exércitos, e um desses exércitos é os exércitos dos anjos, esse exército de anjos vai ter a missão de ir buscar aonde tiver judeus no mundo inteiro. Lembra, Mateus 24 está falando de judeus. Profecia da grande tribulação para Israel, para judeus. Então esses anjos vão ir buscar esses judeus espalhados pelo mundo todo durante os 7 anos e vai levar eles para Israel, para Jerusalém, porque eles vão entrar para o milênio com Cristo.
Então existe muita confusão aqui que fala que vai juntar, é a igreja. Não, meus amores, a igreja aqui é o outro exército que vem com Cristo agora, já como noiva. Aqui é os anjos indo buscar os judeus espalhados pelo mundo todo que se converteram com a pregação dos 144 mil, porque os judeus têm que ir para voltar para a terra deles. Olha a promessa de Abraão se cumprindo aqui. Esses aqui são os judeus convertidos já. Então, eles voltam para a terra deles para entrar para o milênio. Promessa feita ao pai Abraão. E quem é aqui? Testemunha fiel e verdadeira. Ele prometeu, ele vai cumprir. Cristo será o rei aqui na terra dos judeus. E nosso esposo. Rei dos judeus, esposo da igreja. Ai, gente, todo rei precisa de uma rainha para governar do lado. A igreja é a rainha do rei dos judeus. Gente, essa é a história da Bíblia. Então, acompanhe os exércitos. Então, um desses exércitos é os dos anjos, que vão ter essa missão de ir buscar os judeus espalhados, esparcidos durante a tribulação. E o outro exército que vai estar vestido de linho finíssimo, branco e puro, como a gente já leu lá em cima. Ó, essa esposa no versículo 7. Alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quem é este outro exército que vem com roupas branquíssimas, resplandecentes e puras? A igreja, a noiva do Cordeiro. Aqui está eu e tu, se tu é nascido de Deus. Aqui vamos estar nós, descendo com Cristo nesse dia de glória. Lembra? A boda foi no céu. Agora vamos entrar no milênio para comemorar as bodas do Cordeiro. Então a gente vem com ele. Por isso que eu sempre falo, a gente vai assistir de camarote aqui a destruição, a prisão de Satanás. Vamos ver aqui a falso profeta e a besta serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então ele fala assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando se refere a essa espada que sai da boca de Deus, é a palavra, né, gente? Porque a palavra de Deus é o todo-poder. Lembra que a gente falou agora há pouco? Os soldados, os exércitos do anticristo, de todos os reis do Oriente, do mundo todo, que vão se reunir para a peleja do Armagedon, eles vão estar armados até os dentes, com armas, com armamento nuclear, com bombas, com canhões, com carros e com drones e com todo armamento bélico possível. E aqui Cristo vem com a espada que sai da boca dele, que é o quê? A palavra com quem ele criou todas as coisas. Não foi com a palavra que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas? Não foi a palavra que nos deu vida, haja luz, vive, desperta dos mortos? Não foi a palavra que nos santificou, que santificou a igreja, o corpo de Cristo durante esses 2000 anos de história? Essa espada representa a palavra, o poder de Deus que está no Evangelho, o poder de Deus que sai da mente de Deus, da essência de Deus, da santidade de Deus, a palavra de Deus. E com essa palavra ele vai aqui enfrentar esses exércitos, né? Ele mesmo regerá com vara de ferro pessoalmente. E pessoalmente ele vai destruir. Lembra que a gente já estudou que ele vai descer e vai pisar o lagar da ira de Deus, que vai ser a representação de toda essa batalha do Armagedon, e ele mesmo pessoalmente vai reger com vara de ferro durante o período milenial aqui na terra. Ele vai ser o rei. A Bíblia fala que Davi vai ser o príncipe. Davi vai ser o príncipe e Cristo vai ser o rei do milênio e por toda a eternidade, né? Mas então ele mesmo vai reger com vara de cetro, com vara de ferro, ou seja, com justiça e retidão, honestidade. E ele vem e fala assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis
Ou seja, Rei dos Reis. O que significa isso? Que Cristo vai ser o rei de outros reis. Porque no milênio vai existir outras nações. A gente vai estudar isso quando a gente gravar a playlist só do milênio. Lembrem-se, essa playlist é a playlist da grande tribulação. Mas nós vamos gravar uma playlist só do milênio e vai ser linda. Vocês não têm ideia. Quem já estudou comigo o milênio sabe o que foi. Porque a gente vai esquadrinhar a Bíblia em todos os cantos para a gente saber as promessas que nós temos como filhos de Deus. De herdar o reino de Deus, o milênio, viver no milênio de justiça com o nosso Cristo. Proximamente a gente vai começar a gravar essa playlist. Mas então no milênio vai existir nações. E lembre-se, quem governa nações? Reis. Então o próprio rei poderoso e glorioso, nosso Cristo, vai levantar outros reis para governar nação por nação. Ele vai determinar os filhos dele, aqueles mais obedientes, aqueles mais fiéis, aqueles mais... E tudo isso a gente está conquistando aqui. Lembra que quando a gente chegar no tribunal de Cristo no céu, depois do arrebatamento, nós vamos receber coroas, recompensa, galardão? Aqui, ó, nós vamos receber reinos para governar. Então, tu que é esse filho preguiçoso, negligente, que não faz nada, que se acomodou, tô salvo, agora eu só quero aprender, quero ficar aqui quietinho no meu canto, só aprendendo, não fazendo nada, tu não vai ter nada. Agora, os filhos de Deus, aqueles que realmente honram a fé que receberam, servindo a esse rei, a esse Senhor aqui, deste lado da vida, do outro lado da eternidade, nós vamos receber reinos para governar. Então, por isso, Cristo é o rei de outros reis. E ele é senhor de outros senhores. Porque também vai ter pessoas que vão ser senhores de outros servos. Então, ele é rei de reis e senhor de outros senhores, né? Ele é o cabeça de tudo sempre. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele, para ele e para a glória dele. Sempre. Sempre foi assim e vai continuar sempre sendo assim. Então, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Veja, aqui não é a ceia do Cordeiro, a ceia do festejo, da festança aqui que vamos ter, como a festa das bodas do Cordeiro. Não, aqui é a ceia de Deus, a ceia da vingança de Deus. E olha só como a Bíblia termina falando: para que comais as carnes dos reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então João vê um anjo no céu dando ordem para todas as aves. Lembra que a gente estudou no vídeo anterior esse mesmo versículo lá no Antigo Testamento, que vai se reunir todas as aves do céu para comer todos. Tamanha vai ser a mortandade aqui, porque a palavra de Deus vai matar todos. Este exército acha que vai estar... Já vamos falar sobre isso. Eles acham que vão lutar contra Cristo. Mas Cristo vai matar todos eles com a palavra que sai da boca dele. Vai matar todos eles com a palavra, com a espada que sai da sua boca. E aí manda chamar todas as aves do céu para comer. As aves dos reis, né, dos líderes. Provavelmente aqui vai estar Putin, provavelmente aqui vai estar o Kim Jong, provavelmente aqui vai estar o Xi Jinping. Reis da terra. Todos eles, aqui vai estar o líder da Filipinas, o líder do Japão, o líder da China, vai estar todos eles aqui. E a Bíblia fala que
esses reis e poderosos e políticos e todos os poderosos que vão estar aqui nesse dia. As aves vão morrer, vão ser mortos pela espada que sai da boca de Deus, e aqui vão ser devorados. Não vai sobrar nada da carne deles. A alma, a gente vai ver que vai direto para o inferno, né? Para depois do milênio ressuscitar e ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então a alma vai direto para o inferno, mas o corpo deles vai ser comido pelas aves do céu, comandantes, cavaleiros, poderosos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes. E aí vem e fala assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para o quê? Para a maior burrada da vida deles, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, quando Cristo vem, tá lá todos os comandantes poderosos e reis, os países, desses aí que eu acabei de falar, vão estar todos reunidos no Vale do Meguido para a Batalha do Armagedon. Para a batalha para invadir Israel, para destruir Israel e para destruir, inclusive, o anticristo. E tem os aliados do anticristo do outro lado, né? Aqui, os inimigos do anticristo e de Israel. E desse outro lado, o anticristo e os aliados deles, as nações. Lembra? As 10, que depois ele destrói 3, e as outras nações, 7 nações, que ficou do lado dele, que ele é o 8º rei, e todo o exército que ele vai reunir, de adoradores da besta. Então, vão estar todos reunidos ao redor de Israel para a batalha final. E, de repente, o céu se abre e eles veem Cristo descendo com o cavalo dele branco, com um exército de anjos da igreja. Anjos celestiais e humanos de corpo, carne e osso. Porque como Cristo ressuscitou, eles vão ver Cristo de carne e osso, como eu e como tu. E a gente descendo, eles vão ver o exército de humanos descendo com Cristo. Porque nós vamos continuar sendo humanos. Quando a gente estudar as ressurreições, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, quando eles veem esses, o que eles vão fazer? Eles vão estar todos apontando os canhões, né? O anticristo e o seu exército apontando os canhões para os reis do norte e para os reis do mundo todo, né? Todo lá, Japão, Coreia, Rússia, tá lá o Egito, todos os canhões do anticristo apontados. E eles com os canhões apontados para o anticristo. De repente, Cristo aparece no céu, o que eles vão fazer? Eles vão apontar os canhões para o céu, as armas, porque está dizendo aqui, congregados, os reis da terra e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Eles, na sua insana loucura, porque é isso que o homem se torna, insano, louco, no seu pecado, na sua soberba, na sua arrogância, na sua insana loucura. Vai passar pela cabeça deles que eles, com seus exércitos, com seu armamento bélico, bombas, armas nucleares, podem ir contra o Cordeiro e os exércitos, porque eles vão ver Jesus em carne e osso. Um homem pode morrer. Insana loucura. Um exército de outros humanos descendo com Cristo, a igreja, vão morrer. O armamento bom. Anjos, pode ser que eles se assustem um pouquinho com os anjos, né? Porque eles vão olhar humano e anjos. Mas eles vão ver os exércitos e vão dizer, vamos acabar com eles. Porque o ser humano é assim. O ser humano é louco. O ser humano perde a noção por causa da escravidão do pecado. E eles acham que eles vão conseguir lutar contra o Cordeiro. Então, eles estão ali se preparando para atacar Israel e um atacar o outro e se destruir uns aos outros. E, de repente, quando eles veem Cristo, eles acham que eles vão poder lutar contra o Cordeiro e eles vão apontar as armas nucleares, as bombas, os canhões todos para o céu para tentar destruir Cristo e o exército de Cristo. E olha o que ele fala aqui. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, de lago que arde com fogo e enxofre. Então, quando os exércitos da terra se voltarem para o céu para tentar pelejar contra Cristo e a igreja e os anjos, então o que vai acontecer? Deus vai prender, né? O Cristo vai prender, provavelmente um anjo vai descer e vai prender a besta, que é o anticristo, e o falso profeta que seduziu aqui o mundo inteiro para que marcassem a marca da besta e adorassem a imagem da besta. Então provavelmente um anjo aqui não fala, só diz então que eles foram presos, né? Então a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta. Então eles vão ser presos por um anjo e vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre. Meus amores, prestem atenção. O inferno e o abismo, o mais profundo do abismo, o Tartarus, a gente sabe onde fica, no centro da terra. A Bíblia é muito clara. O inferno, aonde hoje estão as almas unicamente dos homens mortos, desde o princípio da história, todos aqueles que morreram sem crer no Deus de Israel, na profecia do Messias anunciado pelo Deus de Israel, que morreram no Antigo Testamento sem crer em Deus, estão hoje no inferno. E todos aqueles que nasceram depois da cruz de Cristo e não creram no sacrifício de Cristo na cruz, desprezaram a verdade, desprezaram o evangelho da graça, morreram e estão hoje no inferno. Inferno é lugar de almas de homens, humanos. E o abismo é o lugar de demônios. Tá dando pra entender? No inferno não existe demônio, gente. Eu sei que tu aprendeu aí na igreja que tu vai, na falsa igreja, na seita que tu vai, que no inferno tá cheio de demônios espetando lá as pessoas. Isso não existe. Nem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová tá escrito isso. Inferno é lugar de almas, de homens. Então, aqui, e o abismo dos demônios. Então a gente sabe que o inferno é no centro da terra e o abismo, que é a morada dos demônios, lembra? Ah, Senhor, os demônios do Gadareno, né? Não nos mande para o abismo, né? Não nos mande para o abismo. Lugar de demônios, morada de demônios. Então, a gente sabe que o Tartarus, que é o mais profundo que o abismo, e o mais profundo do abismo está abaixo do inferno. O inferno é o primeiro nível. Lembra? São 3 céus. Céus atmosféricos, o céu das galáxias e a morada de Deus, terceiro céu. No inferno é mais a morada do maligno, do satânico, do diabólico é a mesma coisa. Primeiro nível é o inferno, onde estão as almas. Depois o abismo, que é onde estão os demônios, e o Tartarus, que é o mais profundo do abismo, que quem tá lá, gente, que a gente já estudou? Os anjos caídos. Os anjos caídos que, conforme Pedro e Judas, que não guardaram a sua morada celestial, que se misturaram, os anjos caídos de Gênesis 6, que se misturaram com as mulheres e tiveram relações com as mulheres e nasceram os gigantes e que ensinaram toda a bruxaria no período inicial da história. O pecado deles foi tão tremendo que deturpou o gênero humano, mudou o gênero humano a ponto de nascer gigantes. Então, a Bíblia fala que eles estão, de acordo com Judas, estão aprisionados no mais profundo do Tartarus. Olha só, como a Bíblia é clara e tem a descrição e a casinha perfeita para cada um. Mas a Bíblia não fala onde é o lago de fogo e enxofre. Não tem. Quando a Bíblia se refere ao Tofet, está se referindo ao lago de fogo e enxofre, não diz aonde é. Então, quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre vai ser aqui, ó, Apocalipse 19, a besta, o anticristo e o falso profeta. Tamanha crueldade foi o que esses dois fizeram durante o período da história toda,
que eles vão ser lançados vivos, eles não vão morrer, os outros vão morrer com o sopro da boca de Deus, mas eles não, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Aonde será, gente? O lago de fogo e enxofre, né? Já falei aqui para vocês que eu acompanho algumas coisas e uma vez a NASA diz que descobriu um irmão gêmeo do Sol, só que um irmão gêmeo do Sol mau, né? E que diz que é um Sol maligno, né? Que o calor desse Sol é não sei quantos bilhões de vezes mais potente do que o Sol mesmo, né? Aí eu cheguei a imaginar que pudesse ser o lago de fogo e enxofre. E isso seria na galáxia, né? Não seria na Terra, seria na galáxia. Mas quem sabe? É especulação, né? É especulação. Mas a gente sabe que é um lugar que arde com fogo e enxofre e é bem grande. E é bem grande. Porque lá vai ser lançado não só o anticristo e falso profeta, mas depois o próprio Satanás, todos os adoradores da besta, e vai ser lançado lá todos os falsos profetas durante o mundo que agiram, né? Durante todo esse mundo, inclusive o teu pastor e o teu bispo, que te enganam descaradamente com a Bíblia na mão, eles vão estar lá. E se tu não te converter, se tu não abandonar, também tu vai estar lá, infelizmente. É a verdade. Eu tô falando isso para vocês despertar. E o lago de fogo vai ser bem grande, porque olha só, no lago de fogo vai ser lançado o inferno, a morte, o abismo. Tudo vai ser lançado no lago de fogo. Então é um lugar bem grande. É um lugar bem grande. Coloca aí na ponta do lápis os bilhões de pessoas que vão estar lá nesse lugar por toda a eternidade. Então eles vão ser lançados vivos. É bom pensar, gente. Quando eu falo essas coisas, eu falo assim muito claro para vocês, e pode parecer às vezes assim que, nossa, que dura que ela é, mas a intenção é essa mesmo. É não botar e nem tirar nada das escrituras, é falar a verdade como ela é. Quem rejeitar a Cristo e a graça de Deus e preferir se guiar pela mentira dos falsos profetas, vai estar aqui. Não tem jeito, não tem escape, não tem meio termo. Lembrem-se o que a gente começou falando nesse vídeo. Cristo agora não vai vir como o cordeirinho que salva as pessoas com misericórdia. Agora ele vai vir como justo juiz, vingador de Deus, para lançar no inferno e no lago de fogo. E daí diz assim, e para terminar, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então o restante é o quê? Os restantes aqui, lembra que a gente acabou de falar? Aqui tem exércitos e exércitos e exércitos reunidos. Gente, vai ter milhões e milhões e milhões e milhões de exércitos aqui. Também vai descer do céu milhões e milhões e milhões de anjos. Lembra, se uma terça parte dos anjos caíram, ficou 2/3 partes no céu. É anjo pra caramba. E a igreja, que infelizmente não é tanta gente. Infelizmente não é tanta gente assim, né? Não são tantos os nascidos de Deus, né? Então vai ser um exército aqui na terra que vai estar governado pelo anticristo de um lado e pelos reis do outro. Então, milhões e milhões e milhões de soldados, só chineses vão ser 200 milhões, né, de acordo com a Bíblia que a gente já estudou, aqui mesmo em Apocalipse, lá no 6º selo. Então, todos estes outros, os únicos que vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, vai ser o anticristo e o falso profeta. Agora, todos esses exércitos, todos esses reis vão ser mortos com a palavra que vai sair da boca de Deus. E aí, a alma deles vai direto para o inferno, a alma deles sim, para o inferno. Porque lembra, quando um ser humano morre aqui na terra, sem Deus, sem Cristo, sem a graça de Deus, sem crer no sacrifício de Cristo, essa pessoa morre aqui, quando ela fecha os olhos aqui, ela abre no inferno, no lugar onde estão as almas dos homens, né, hoje. Então todo esse exército aqui, nesse dia, vão ser lançados no inferno. Vão morrer,
as aves vão se fartar das suas carnes, não vai sobrar nada. Olha só, os poderosos deste mundo que lutaram tanto para descobrir vida e poço da juventude e chip da juventude e chip e clone e a gente vê cada filme, cada barbaridade que eles inventam que eu falo, gente, será que isso aí tudo pode ser? Eu não duvido, porque o ser humano é muito inteligente, né? Fomos criados à imagem de Deus, que é a própria inteligência, e o ser humano usa a inteligência, em vez de usar para coisa boa, só usa para porcaria, para querer ser Deus, vida eterna para o homem, enfim. Então, todo esse glamour, poderio, vestir bem, ter um corpo perfeito, e ser lindo, e querer ser jovem, e querer ter muito dinheiro, e querer ter muito poder, e um título e honra, e ser honrado pelos reis da terra, tudo isso vai acabar onde? Na boca dos urubu. Das aves da terra. Tudo que for bicho, todas as aves do céu vão vir para devorar cada um desses poderosos e soldados. Tudo isso, toda a beleza, todo o poderio, todo o nome, tudo vai acabar na boca dos urubu, dos corvos, das árvores que comem. Tá aqui escrito. Tu crê? Tá, eu juro que tá na tua Bíblia, Apocalipse 19, versículo 21. Aqui vai acabar. Tudo que eles dão valor nesse mundo, tudo que eles tinham de riqueza e de bens, já foi tudo destruído. Agora o que restou foi a vida deles e o nome deles, o poderio deles. E aqueles que Deus permitiu, né, que chegassem aqui para eles poder ver a glória de Deus manifestada e verem que não são nada. Que enquanto eles pensam que vão destruir com armamento e se atrevem a achar que podem destruir a Cristo e o exército de Cristo, Cristo vai soprar e vão cair mortos e vão ser comida de urubu. E o pior não é só que vão ser comida de urubu. O pior é que a alma deles vai instantaneamente se abrir os olhos no inferno. E lá vão permanecer durante 1000 anos até que eles ressuscitem, que vão ressuscitar, um por um de quem está no inferno hoje. Vai ressuscitar diante do trono branco, para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque vai se abrir os livros das obras, para condenação, lago de fogo e enxofre. E tudo isso eu prometo para vocês, se tivermos tempo, né? Que a gente vai aprender. Tá bom, meus amores? Então, esse aqui é o... ainda a gente vai gravar mais um vídeo falando da prisão de Satanás e da início ali do milênio, né? Mas o milênio mesmo a gente vai fazer uma playlist separada, porque é um assunto glorioso demais e tem muito detalhe no Antigo Testamento que a gente precisa estudar com muita profundidade para vocês entenderem o milênio. Mas então, meus amores, aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus, que é o mesmo dia da batalha do Armagedon, né? Então hoje a gente viu aqui a destruição do anticristo, falso profeta, e a morte de todos os inimigos de Deus. E no próximo vídeo a gente vem falando da prisão de Satanás por 1000 anos. Então, meus amores, ficou claro? Ficou claro a gloriosidade, nosso lugar, o nosso lugar como filhos de Deus, como noiva de Cristo, descendo com Ele do céu, para entrarmos depois para o milênio, primeiro para vencer com Ele a peleja contra os inimigos de Cristo, e depois para entrarmos com Ele para o milênio, para festejar a festa do casamento. Então tudo isso a gente vai continuar vendo com muito detalhe, tá bom, meus amores? Eu peço que vocês orem por mim, para que Deus me dê sabedoria, saúde, para poder continuar aqui compartilhando com vocês as gloriosidades da Bíblia Sagrada, da história de Deus e do nosso Cristo. Nos ajude compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo, e a gente vai seguir aí com o nosso estudo, aprendendo mais do nosso Senhor Jesus, tá bom? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e desperte em vocês cada vez mais um temor de viver em santidade aqui, almejando as recompensas para poder futuramente ter um reino ao lado do nosso Cristo,
Não por ambição, mas porque quanto mais coroa, mais galardão, mais pertinho do nosso Senhor vamos estar. E que o Espírito Santo convença vocês também da necessidade de proclamar a verdade desse Evangelho. Que Deus abençoe você. Até a próxima.